mar, na cidade de Stans, até o topo do Stansenhorn, que é a montanha que fica ao lado da cidade. Agora imagine uma pessoa que é muito egoísta. Essa pessoa, ela enxerga basicamente a sua perspectiva, uma perspectiva, a primeira perspectiva. Então, esse é o que se chama de primeira perspectiva, aquela onde a gente enxerga a nossa posição, a gente está ali naquele momento, totalmente focado em si mesmo, né? Ou no seu presente, no seu corpo. Agora imagine aquela pessoa que se coloca no lugar de outro, que consegue enxergar a outra posição. Essa é uma capacidade de estar na segunda pessoa, na segunda perspectiva. Então, muitas pessoas, né, a gente tem essa capacidade, uns mais, outros menos. Agora imagine alguém, então, como um professor, que ele observa os alunos, né? Observa a interação entre os alunos. Então, ele está na terceira perspectiva, ou ela. Ele observando de fora, de longe, como alguém que enxerga um filme. Então, essa é a terceira perspectiva. Agora imagine, então, um juiz ou um político, uma pessoa que está, pela sua posição, ela precisa enxergar o coletivo, ela precisa enxergar a sociedade. Então essa é a quarta perspectiva. Então vocês imaginem como é importante essa perspectiva para quem exerce essas posições públicas, né? E por último, imagine então um sacerdote, uma pessoa que trabalha com a fé, ou uma pessoa como um guru. Esse tipo de pessoas, eles precisam ter a quinta perspectiva, que é aquela visão do todo, uma visão quase divina, uma visão de Deus, né, que transcende as aspirações humanas e enxerga as consequências maiores de nossas ações. Então essa é a quinta perspectiva. Vocês podem perceber que cada vez que aumenta a perspectiva, aumenta também a amplitude, né? Aumenta a responsabilidade, aumenta a necessidade de ter uma experiência maior. Todos somos capazes dessas perspectivas, de usar essas perspectivas, mas muitas vezes a gente fica preso numa delas e isso dificulta a nossa vida, diminui nossa consciência das situações. Então a gente age de uma forma muito mais tendenciosa por não conseguir se colocar nessas outras perspectivas. Agora imagine aquela pessoa que não se preocupa com o seu lixo, ou não se preocupa com a sua comunidade, né? Então ela não participa, não
está presente nesses eventos, então a essa pessoa falta a quarta perspectiva, perspectiva social, e isso a deixa mais limitada, mais dentro das primeiras três perspectivas. Então, a cada uma dessas perspectivas existe um aprendizado muito grande. Imagine então uma pessoa que trabalha com negociações, né, executivos, altos funcionários, ou mesmo advogados, como eles precisam da segunda perspectiva, de entender o outro lado numa negociação, para que se chegue a um ganha-ganha, né? Muito importante a gente conseguir se colocar no lugar da outra parte, né? Então é mais um exemplo de como essas perspectivas têm uma importância, um uso prático. E então imagine uma pessoa que desconsidera ou simplesmente não dá importância nenhuma aos assuntos mais espirituais, por exemplo, assuntos ligados à religião, ligados à espiritualidade. A essa pessoa vai faltar a quinta perspectiva. Então ela vai se restringir às outras, né? Então a quinta perspectiva, ela vai ganhando importância à medida que a gente vai se tornando mais velho. A gente vai sentindo mais necessidade de compreender as coisas mais espirituais, porque a gente vai se tornando mais dessa maneira com a idade. Então a quinta perspectiva, a perspectiva de Deus, também tem o seu lugar e a sua importância. Agora imagine um governo que tudo que ele arrecada é usado para pagar as suas próprias contas, os seus funcionários e as suas próprias contas. Que perspectiva está esse governo? Ele está na primeira perspectiva, porque ele simplesmente não se coloca no lugar dos contribuintes, dos outros, né? Então é um governo que está na primeira perspectiva, aquela mais egoísta. Agora imagine, por exemplo, uma pessoa que está na terceira perspectiva, que está observando uma situação. Essa pessoa, ela não experimenta as emoções daquela situação, ela fica distante. Então a terceira perspectiva nos deixa mais isentos, mas porém, se você ficar lá muito tempo, se você fica distante e não percebe as emoções, às vezes, que estão acontecendo ali. E uma diferença muito clara entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos é também essas perspectivas. Os países desenvolvidos sempre têm uma perspectiva social, quarta perspectiva, muito mais desenvolvida, muito mais clara e muito menos egoísta, né? Os países subdesenvolvidos são basicamente países focados na primeira perspectiva, a perspectiva mais egoísta de todas. E isso é o que limita a vida deles. Agora imagine então um líder. Como esse líder depende dessas perspectivas, de todas elas. E por isso é tão difícil encontrar grandes líderes, porque um líder, ele tem todas essas perspectivas muito desenvolvidas, mais do que a média, então ele consegue perceber muitas outras coisas e nos guia com a sua sabedoria, com a sua visão, que depende de uma perspectiva mais aguçada, principalmente das perspectivas da quarta, né, social, e da quinta, né, perspectiva divina. Então, por isso é tão difícil se encontrar líderes em qualquer lugar do que se vá no mundo.